Então, assim, voltando aqui, eu cheguei aqui no Canadá, como é que eu estava na minha situação lá no Japão, um ano antes de sair, de fazer a minha transição de carreira. Então, assim, eu tinha chegado com 19 anos, mas naquele momento eu já era professora titular de uma universidade, professora titular era como se fosse um professor que tem um cargo vitalício. Então, assim, eu teria condições de ficar lá até os meus 65 anos. Então, eu era professora titular dessa universidade, de uma das 5 universidades privadas japonesas mais renomadas, inclusive que eu terminei o meu mestrado. Então, eu já estava com o meu tão desejado PhD, que durou 10 anos. Nossa, foi quase que uma novela. Um dia eu posso contar para vocês como é que foi essa novela para terminar meu doutorado. Eu também tinha conseguido um financiamento de pesquisa de pós-doutorado, porque eu estava levando junto meu doutorado, meu pós-doutorado, e era um financiamento do Ministério da Educação do Japão. Só para contextualizar um pouquinho, que assim, era um dos melhores assim, financiamentos de pesquisa que a gente tem lá no Japão. Isso me proporcionava assim, um grande status como acadêmica e a possibilidade de eu continuar fazendo as minhas pesquisas. E é claro que depois que você consegue uma, é possível conseguir outras. Claro que quando tendo resultado. Então, sempre que no seu trabalho também, provavelmente, quando você consegue um resultado, você consegue participar de outros projetos, pode conseguir mais clientes. E claro que assim foi também na minha vida acadêmica. E assim, eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer para eu conseguir angariar mais sucessos. E paralelo a isso, eu também era presidente de uma instituição em Tóquio, onde nós dávamos assistência médica e psicológica à comunidade brasileira. Então, durante a minha gestão, inclusive, a minha organização, a gente recebeu uma carta de reconhecimento do governo brasileiro pelos nossos serviços prestados à comunidade brasileira no Japão. Isso foi muito importante porque, assim, proporcionou à minha organização assim, um grande diferencial das outras organizações, como também, claro, com reconhecimento dos nossos resultados, do meu trabalho, do trabalho da minha equipe, né? Então, assim, como você pode ver, eu estava no que eu diria, no auge da minha carreira profissional, e era só continuar que as promoções, os financiamentos de pesquisas, tudo que eu tinha almejado, eu tinha planejado, estava para acontecer. Porque, assim, o mais difícil é entrar nos trilhos. E essa maior façanha eu tinha conseguido. Então, eu imagino que você, nesse momento que você está querendo fazer a sua transição de carreira, bem provável que você já esteja nos trilhos e que você está com esse coração balançado, né? Será que é isso mesmo que eu posso ter para mim? E aí, bom, assim, com o resultado, claro, de tudo isso, eu tinha um ótimo padrão de vida econômico e social, e principalmente pelo fato de eu ser chamada de sensei. Sensei é como se fosse professor professor em japonês, mas que é um título que tem bastante status, muito diferente, por exemplo, do Brasil. O professor universitário lá no Japão, ele tem um nível status social assim bastante alto. Então, principalmente que a minha universidade ficava em Tóquio e ela era muito famosa, isso me dava um status social muito grande. É como se fosse, eu acho que aí no Brasil, como se fosse um advogado, que se fosse um médico, um juiz, que todo mundo é doutor, né? Bom, e aí eu morava já no 26º andar da Bahia, de um prédio na Bahia de Tóquio, que eu tinha assim uma vista muito linda para a Torre de Tóquio, um panorama assim noturno super bonito, porque ficava na Bahia. Eu tinha conseguido o meu tão sonhado carro híbrido, e você também talvez esteja nessa situação bastante confortável, que tem um certo tipo de vida econômica e social, que você sonhou tanto, que você trabalhou tanto, né? E tudo naquele momento, assim, parecia estar em ordem, com sucesso bastante. Eu tinha conseguido o que eu realmente queria, mas principalmente se você lembrasse que eu era uma jovem de 19 anos, que estava lá sozinha, uma mulher, que eu não sabia japonês, mas a essa altura eu já estava dando aula de japonês, eu já tinha escrevido a minha monografia de graduação, já tinha escrevido a minha tese de mestrado, doutorado em japonês. Então, para uma pessoa que mal sabia falar bom dia, ohayou gozaimasu, já conseguia pelo menos não, já conseguia dar aula, já conseguia escrever. Inclusive, eu tenho um livro escrito. Então, e aí, assim, uma coisa, um entre parênteses aqui que eu queria te passar, que é o seguinte, é que assim, quando eu comecei a aprender, eu preciso te falar que assim, a japonês é muito difícil. E aí eu achava que eu nunca conseguiria aprender, porque quando eu comecei a estudar, eu fui descobrir que a língua japonesa tem
3 alfabetos. E aí eu falei: "Meu Deus do céu", mas assim, eu queria aprender e eu sabia que essa seria a única forma de eu conseguir ser alguém lá no Japão e conseguir bons empregos no Japão. Então, aí eu comecei a estudar, e aí, então, assim, que óbvio que quando eu comecei a estudar, eu não tinha noção de tudo isso. Mas uma outra coisa, que é outro segredinho que eu quero te passar, que quando eu comecei a estudar japonês, todo mundo me dizia que eu nunca ia aprender japonês, porque eu estava muito velha para aprender uma língua tão difícil que era japonês. Que velha, eu tinha 19 anos, né? Então, assim, velha porque, assim, a gente acha que línguas você tem que aprender quando você é muito criancinha. E eu também aprendi inglês quando eu já estava com quase perto dos 40. Então, assim, se é que eu posso te dar outro segredinho, as pessoas irão te dizer que a sua transição não vai dar certo, que você não tem qualificações suficientes, que você não tem experiências suficientes, inclusive você vai duvidar, tem condições ou não. A minha dica aqui é: faça o que tem que ser feito de uma forma estratégica, planejada, e confie no que está fazendo, que você está fazendo a coisa certa e que sempre é o momento certo, porque se você esperar o momento certo, você nunca vai encontrar o momento certo. Eu disse no primeiro vídeo que, assim, quando a gente está estagnado na carreira, 20% é problemas externos, mas 80% é aqui dentro, somos nós, né? Então, assim, se você fizer 80%, aí o resto você deixa para o universo, que o universo ele tem condições de te ajudar. E claro que você tem que acreditar que vai dar certo, claro que você tem que usar os seus talentos para que você faça essa transição de carreira.